Por muitas décadas, os acadêmicos rejeitavam o relato bíblico como histórico e o aceitavam somente como um livro teológico e cultural. Para eles não tinha qualquer valor para contar a história do planeta e também em como as antigas civilizações se desenvolveram. Mas nos últimos anos, porém, diversas descobertas arqueológicas estão mostrando que o relato existente nas escrituras sagradas pode e deve ser utilizado como um apoio na pesquisa histórica e arqueológica. Quer uma prova disso? No vídeo de hoje, veremos 5 maiores descobertas bíblicas de todos os tempos. As descobertas que você vai ver aqui estão servindo para mostrar uma nova face dos textos sagrados e a presença incontestável dos relatos históricos contidos na Bíblia na história da Terra. Mas antes de assistir a este vídeo, te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, já deixa aqui o seu like e nos siga também no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. A cidade de Davi. Nas inscrições cristãs, Jerusalém é mencionada com mais frequência do que qualquer outro lugar. Afinal, sendo a capital da monarquia judaica durante a Idade do Ferro e o exato local onde eram realizados os cultos mais importantes daquele povo. Jerusalém é, sim, muito sagrada e muito especial na história. Desde muito tempo tem sido o foco religioso, cultural e político dos israelitas, algo que anda de mãos dadas com a história judaica. Após a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, que aconteceu por volta de 586 a.C., a cidade passou por muitos altos e baixos, no sentido mais literal da palavra. Durante os períodos persa, helenístico e romano inicial, porém, um templo judaico voltou a existir mais uma vez em Jerusalém. Assim, a cidade retomou ao posto de centro político e religioso dos judeus, até a sua destruição outra vez pelos romanos em 70 d.C. Mesmo assim, o cristianismo primitivo e posteriormente o Islã continuaram a ver Jerusalém como uma cidade sagrada, onde aconteceram os principais eventos religiosos. E foi daí que surgiram novas descobertas. Arqueólogos de uma universidade israelense, por exemplo, acreditam que podem ter encontrado ruínas de uma cidade bíblica que pertenceu aos domínios do rei Davi. A descoberta é fruto de 10 anos de escavações no sítio arqueológico de Tel Eton, que fica entre Jerusalém e Gaza. Neste local, os pesquisadores da Universidade Bar-Ilan escavaram uma casa de 4 ambientes que data aproximadamente do século V a.C. Os pesquisadores acreditam que essa construção pode indicar que aqui era a cidade de Ziklag. De acordo com a tradição judaico-cristã, o rei Davi imperou em Ziklag antes de ser coroado em Hebrom, após o falecimento de Saul, o primeiro rei do antigo reino de Israel. A localização de Ziklag, no entanto, é alvo de controvérsias. Ninguém consegue afirmar onde ela existiu exatamente. Existem relatos que apontam para 12 localidades diferentes. Por isso, esse novo estudo tem sido contestado por muitos arqueólogos. Referências a esse lugar em textos bíblicos são consistentemente voltadas mais ao sul, em Negev, ou no sul da fronteira com a Judéia, disse Aren Mayer, da Universidade Bar-Ilan, em Israel, durante uma entrevista. Por ser algo ainda tão misterioso, essa descoberta da possível cidade de Davi se tornou muito importante. Inscrição de Tel Dan. Em 1993, escavadores em Tel Dan, Israel, descobriram uma inscrição com as letras B, Y, T, D, W, D. Após escavar, eles argumentaram de forma convincente que a palavra significa Casa de Davi e data do século IX a.C. A inscrição tinha se mantido escondida desde quando foi selada por soldados assírios em um momento posterior. Ao longo dos anos, alguns estudiosos têm tentado explicar a inscrição afirmando que BYTDWD é um nome de um lugar ou uma designação para um templo de uma divindade. Porém, esse termo provavelmente se refere à casa da linhagem de Davi, o segundo rei da monarquia unida e indiscutivelmente governante mais significativo da história de Israel. Com escavações nesse lugar, concluímos então que a inscrição que ficou conhecida como Estela de Tel Dan é uma pedra negra de basalto. E ela recebe esse nome porque foi descoberta em um sítio arqueológico durante escavações em Tel Dan, ao norte de Israel.
A inscrição de Tel Dan, fragmentada, lida e traduzida pela primeira vez nas mãos do renomado epígrafe Joseph Nav, provou que o rei Davi era realmente uma figura histórica, genuína, e não simplesmente uma criação literária de escritores e editores bíblicos que vieram depois. Infelizmente, os fragmentos que foram recuperados da inscrição, também chamada de Casa de Davi, não preservam todos os detalhes importantes. Porém, algo fundamental é saber que a estela inscrita foi criada por um dos mais ferozes inimigos de Israel, mesmo que um século após Davi perder sua vida. Esse, inclusive, ainda reconheceu Davi como o fundador do reino de Judá. Pedra Moabita. Em 1868, um missionário em Jerusalém encontrou à venda uma tábua de pedra que parecia ser bem antiga devido à sua aparência. Os vendedores quebraram o tablete de pedra em várias peças para vendê-la separadamente, podendo assim ganhar mais dinheiro. Felizmente, porém, uma cópia da tábua foi feita antes dela ter sido quebrada em várias partes. Na tabuinha original, havia um texto escrito na língua de Moab, que data do século IX a.C. Segundo pesquisadores, talvez ela tenha sido uma pedra da vitória, erguida pelo rei Mesa para comemorar suas conquistas militares. Por quê? Porque o texto começa dizendo assim: Eu sou Mesa, filho de Quemosh, rei de Moab. Concluiu-se então que no texto está a versão do rei de uma guerra travada com Israel em 850 a.C., na qual Moabe se revoltou contra o rei Jeorão do reino do norte de Israel logo após Acabe falecer. Mas sabe o que torna essa descoberta incrível? Acontece que a Bíblia registra o mesmo incidente no livro de Reis, no capítulo 3. Os dois relatos diferem em perspectiva. Mesa enfatiza suas vitórias sobre Israel ao capturar cidades sob controle israelita. O escritor bíblico, ao contrário, destaca os bem-sucedidos contra-ataques de Israel contra os moabitas. Porém, a história é a mesma. O barco de Jesus. Os barcos de pesca aparecem com frequência nos 4 evangelhos escritos na Bíblia, aqueles que contam em detalhes a vida de Jesus. Essas, por sua vez, fazem parte de algumas das histórias mais famosas da vida de Jesus, que estão na Bíblia, descrito como Filho de Deus. Mas como podemos ter certeza de que esses detalhes importantes sobre o ambiente daquela época em que Jesus conduziu seu ministério são um verdadeiro reflexo do que existiu realmente? Em 1986, Israel sofreu uma seca tremenda que fez com que as águas do Mar da Galileia baixassem radicalmente. Isso, por sua vez, foi responsável por expor grandes áreas do fundo do mar raso. Na época da seca, 2 pescadores locais, que também eram arqueólogos amadores, descobriram um barco enterrado na lama e, por título de curiosidade, resolveram tirá-lo dali para investigar mais a fundo. Essa foi uma decisão muito bem tomada por eles, pois tempos depois acabaram descobrindo que se tratava de um barco de pesca bem preservado que provavelmente era da mesma época de Jesus. O projeto da embarcação encontrada, que media mais de 8 metros de comprimento, era típico dos barcos de pesca usados durante os primeiros séculos no Mediterrâneo Oriental. O barco foi encontrado próximo ao vilarejo de Migdal, que nesse momento da história se chamava Magdala, onde estava a residência de Maria Madalena. Especialistas foram contatados e o professor Shelley Washman e outros arqueólogos correram contra o tempo para recuperar o barco da lama antes que as águas subissem outra vez. Para que nada fosse perdido, ele foi colocado num ambiente climatizado, que o protegeria agora que estava longe das águas do Mar da Galileia. Para sua identificação correta, panelas e lâmpadas encontradas ao lado do barco ajudaram a datá-lo no século I, o que foi confirmado pela datação por radiocarbono das pranchas de madeira. Além disso, na parte de trás do barco há uma seção elevada, como aquela onde Jesus dormia na história em que acalmava a tempestade. O barco podia acomodar 15 pessoas, então certamente haveria lugar para Jesus e seus 12 discípulos, no barco também narrado na história. Isso levou os arqueólogos a concluir que esse tratava-se de um barco que foi usado pelo próprio Jesus. Dilúvio universal. E para encerrar a nossa lista, vale citar uma das mais legais e descritivas descobertas bíblicas de todas,
O arqueólogo britânico Leonard Woolley descobriu durante uma escavação na antiga cidade de Ur, atual Iraque, sedimentos que indicam uma inundação devastadora que aconteceu entre os anos 4000 a.C. e 3500 a.C. Esse período coincide exatamente com o dilúvio universal relatado pelo Antigo Testamento na Bíblia. Embora não esteja comprovado que tenha sido de fato um dilúvio universal, sabe-se que ele se deu na região referida na passagem bíblica. E essas são somente algumas das descobertas arqueológicas que estão relacionadas a passagens bíblicas. E outras, como essas, vão ficar somente para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esqueça, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho de notificações, deixe aqui o seu like e siga também a gente no Instagram, na página oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo.